Olá! Na aula passada, vimos a localização geográfica de Roma Antiga. Estudamos um pouco sobre a história dos latinos. Conhecemos e analisamos a lenda de Rômulo e Remo. Agora estamos prontos para iniciarmos os estudos sobre a monarquia romana. Na aula de hoje iremos começar a estudar a monarquia romana. Vamos ver o que significa monarquia. Vamos conhecer os povos que habitavam a Península Itálica quando Roma foi fundada. E vamos descobrir os aspectos cronológicos da monarquia romana. 1. Para começarmos a estudar a primeira fase da história romana, devemos compreender o que significa monarquia. De forma simples, podemos entender monarquia como qualquer sistema político onde existe um monarca. O monarca pode ser um príncipe, um rei, ou até mesmo um imperador. No caso da monarquia romana, o poder era exercido por um rei. Conforme vimos na aula passada, o primeiro rei de Roma foi Rômulo. Lembrando que Rômulo era um rei de origem latina. Devemos também lembrar que os primeiros romanos não eram os únicos latinos que existiam. Roma era apenas mais uma aldeia latina entre as muitas que existiam na região do Lácio. E a região do Lácio, por sua vez, era apenas uma porção da Península Itálica. A Península Itálica era habitada por diversos povos, além dos latinos. Entre os diversos povos que habitavam a Península Itálica, devemos saber identificar três grandes grupos que merecem maior atenção nos nossos estudos: os etruscos, os italiotas e os gregos da Magna Grécia. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os etruscos. Que de todos os grupos, foi aquele que mais exerceu influência sobre os romanos durante o período da monarquia. Os etruscos chegaram à Península Itálica aproximadamente no 8º século a.C. Estabeleceram-se inicialmente na região central da Itália. Depois expandiram seus territórios até a região norte da península. Dominaram e exerceram influência sobre os romanos durante o período da monarquia romana. Mesmo durante o domínio etrusco, os romanos conservaram a língua latina. Os italiotas. O nome é uma generalização que nomeia uma série de povos diferentes que habitavam o centro da Península Itálica. Os principais povos italiotas eram os húngaros, os latinos, os sabinos, os ecos, os volscos e os samnitas. Os italiotas eram os habitantes mais antigos da península. Os gregos da Magna Grécia começaram a chegar na península mais ou menos na mesma época que os etruscos. Fundaram colônias na região sul da Itália. Muitas destas colônias tornaram-se importantes cidades, tais como Siracusa, Tarento e Nápoles. O conjunto destas colônias recebeu o nome de Magna Grécia. Agora vamos verificar a localização da monarquia romana no tempo histórico. As fases da história romana. Em ordem cronológica, a história romana pode ser dividida em três fases distintas: monarquia, república, império. Como podemos verificar, a monarquia foi a primeira fase da história romana. A monarquia romana está inserida na Idade Antiga. Em relação aos séculos, engloba os séculos 8, 7 e 6 a.C. Ou seja, começa no 8º século a.C. e termina no 6º século a.C. Em relação aos anos,
A monarquia romana começou no ano 753 a.C. com a fundação da cidade de Roma pelo primeiro rei, Rômulo, que era um rei de origem latina. E terminou no ano 509 a.C. com a deposição do rei de origem etrusca, Tarquínio o Soberbo, que foi o último rei de Roma. Para quem não se lembra, colocar em ordem cronológica é a mesma coisa que colocar os eventos em ordem de acontecimento.